Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha, regressão, essencialmente naquela premissa dos resíduos homogêneos, e depois vamos buscar estratégias para linearizar os dados quando eles não seguem uma regressão linear. Desse jeito a gente pode usar essa ferramenta. Depois a gente vai falar um pouco de correlação parcial e correlação de spin. Relembrando os detalhes aí de regressão linear, né? Então, a ideia é ajustar uma reta, a x mais b, né? Alfa mais beta x aqui, numa distribuição de pontos no x e y. Por exemplo, sei lá, nota na prova em relação a horas de estudo, né? Então, aqui a gente ajusta uma reta, avalia se o beta aqui é diferente de zero, se a reta descreve bem os dados em relação à média, né? Então, avalia um r². E o que a gente está fazendo aqui, então, é colocar o nosso y como uma variável dependente, o nosso modelo, que vai ter nossa variável dependente e os coeficientes, e depois a gente vai ter um erro aleatório, né? Que tem que seguir uma distribuição normal, com média zero e uma variância única. Como esse modelo tem essa estrutura, a gente tem aquela premissa da igualdade de variância, né? Resíduos têm que ser homogêneos em toda a reta, todos os valores de x. A gente está botando os parâmetros dessa forma. A gente não tem nenhuma associação entre o erro e o x, né? Tem outros jeitos de fazer modelagem que você pode colocar o erro em função do seu x. Então, você pode dar conta dessas relações. Não é o escopo da produção de inferência estatística aqui, mas tem jeito de você desenhar modelos que se adequam a diferentes detalhes dos seus dados. Isso aqui não é o único modelo que existe. A gente vai fazer algumas coisas encaixarem nesse modelo, mas saiba que tem outras formas de fazer estatística, que você pode mudar tanto a estrutura da sua média, quanto a estrutura da sua variabilidade. Mas beleza. Aqui, então, a gente estava ajustando, a gente tem esses 4 dados bem simplesinhos, né? 4 pontos, né? Relacionando x e y, e a gente só ajusta um modelo linear para ele, uma reta aqui, e chega num intercepto e num beta, né? Então, num beta 0 e num beta associado ao x. E é isso que está plotado, essa regressão aí. Então, uma vez que você tem esses dois valores, você pode buscar qual que é a incerteza desses coeficientes, por exemplo, faz um bootstrap, então mantém a relação entre esses pontos, mas amostrando com reposição, mantendo o tamanho da amostra também, você consegue chegar numa distribuição. Facilmente você olha os quantis, 2,5 e 97,5, você chega nesses valores de quantis e você tem uma medida da incerteza esse coeficiente. Isso pode fazer para o alfa, pode fazer para o beta, você só vai ajustando o ajuste linear ali e computando o que você obtém cada vez e olhando como que é a distribuição desses alfas e betas aqui. Daí com isso aqui a gente consegue responder se a inclinação, por exemplo, é diferente de zero. Se você vê se o zero caiu dentro da incerteza desse coeficiente. O zero está dentro desse intervalo. Você já poderia fazer um julgamento que não tem evidência suficiente para rejeitar a minha hipótese nula de que esse coeficiente não é zero. E uma outra forma de resolver essa mesma questão seria fazer por permutação, né? Então, a permutação quebra a relação entre suas medidas, ou seja, você quebrou a relação entre x e o y e computou os betas, ajustou retas para esses dados permutados, com a relação quebrada. E você pode olhar a incerteza desse beta permutado. Ele vai estar centrado no zero, né? Porque você quebrou a relação. Você vê se o seu beta de interesse, a sua inclinação da sua reta, cai dentro desse intervalo, né? A gente viu que cai dentro do intervalo, ou seja, a gente aceita a hipótese nula também. A gente acha que o 0,72 está dentro desse intervalo. Você não tem evidência suficiente para falar que a sua inclinação é diferente de zero. Ou seja, eles dão resultados consistentes, né? Então, tanto o bootstrap mantendo a relação, quanto a permutação quebrando a relação, os dois estão dizendo que a gente não tem evidência para falar que a inclinação é diferente de zero. E dá para fazer um modelo também da reta como um todo, né? A reta explica mais do que o acaso, então seria a regressão completa, né? Ao invés de olhar só um coeficiente, você olha o modelo completo, colocando o modelo dentro daquele formato, né? De variância previsível e variância aleatória. Você tem o F da sua observação e você tem o F da permutação, a distribuição do F da permutação. E você olha se a distribuição da permutação raramente incluiria o seu F observado. Aqui apareceu com uma chance razoavelmente grande, né? 12,5%. Ou seja, a gente não tem evidência de que essa reta explica mais do que o acaso. Ou seja, mantemos a hipótese nula para todas as coisas aqui, né? Menos para o alfa, né? O alfa caiu diferente do zero, né? Então, se a gente quisesse testar a hipótese de que o alfa é diferente de zero, o zero não está incluído na incerteza do alfa. Comparar com zero, os betas, e comparar a reta inteira, vendo se é melhor do que o acaso, é exatamente isso que a função nativa do R faz. Ela compara cada um dos coeficientes com zero, do intercepto e do beta associado ao x, comparou com zero, esse aqui deu diferença de fato, né? Pouquíssima chance de aparecer isso acaso, 2,4%. Já esse aqui aparece com mais chance, né? O beta associado ao x. E por último ele fala qual que é o F completo do modelo, né? Você tem uma chance de 9,2% de encontrar isso ao acaso. Um pouco diferente o que se observa com a permutação e o que se observa com as ferramentas analíticas ali,
Os métodos aqui de Bootstrap e permutação, eles vão usar exatamente a informação que tem disponível nos seus dados, né? Você não tem essa premissa de como que os seus dados são para conseguir computar suas incertezas dos coeficientes ou o seu F, né? Aqui a gente está usando um T, né? T na premissa de que segue uma distribuição normal. Aqui está da homogeneidade de variância, está assumindo um monte de premissa que a gente não está nem testando, nem avaliando, né? Esses outros métodos não têm essas premissas, tá? Então é legal que a gente sempre tem essas estratégias não paramétricas bastante eficientes aí para olhar nossos dados. Isso tudo repete nas aulas passadas, né? Então, aqui a gente vai falar de novo daquela equaçãozinha da regressão linear. Os resíduos sempre seguem a mesma distribuição normal, independente do valor do x. Para conseguir usar uma regressão linear, a gente tem que ter esses erros homogêneos ao redor da reta. E outro aspecto importante é que os x e o y se associem linearmente. Se eles não se associarem linearmente, você não consegue usar essa ferramenta. Esse aqui é um exemplo, né? Então, que a gente tem um conjunto de preditores, nosso x, um conjunto de medidas, que são nossos y, se ajustam perfeitamente a uma reta. Então, é exatamente isso que a gente consegue analisar com essa equaçãozinha aqui, com esse tipo de modelo. Eu estou plotando aqui, primeiro é só os pontos e a reta, e em seguida estou plotando os residuais. A gente fez um ajuste fit aqui, né? Criou um objeto fit que associa a nossa medida ao nosso preditor, tá? Faz uma reta ali. A gente está plotando aqui, ó, os pontos e depois a reta vermelha. E depois, por último, aqui a gente está fazendo o quê? O plot do preditor pelos residuais. Como que os resíduos estão distribuídos ao longo dos níveis do seu preditor. A ideia disso aqui é pegar essa reta e deixar ela uma constante, né? Então, esses 3 pontinhos que estão para cima aqui, são os 3 pontinhos que estão para cima aqui, né? O resíduo é simplesmente a distância dos seus pontos para a reta. Distância com sinal, né? Pode ser positivo ou negativo. Estão bem homogêneos, né? Você vê que eles estão bem distribuídos, com variância relativamente homogênea ao redor da sua reta, do seu modelo. Então, tá bem. Esse aqui é o caso que pode usar esse modelo sem problema, tá? Só que nem sempre são esses formatos dos dados, né? E, por exemplo, você tem aqui um caso em que as suas medidas crescem de forma exponencial ao seu preditor. Aí você pode até ajustar uma reta aqui, a gente seguiu o mesmo caminho, ajustou uma reta, mas olha só como é que fica a distribuição dos resíduos. Não tem nada de homogêneo, em função dos níveis do seu preditor. Então não está bem. Aqui você não poderia usar esse modelo. Você não conseguiria usar o modelo dessa forma, na medida preditor. Teria que fazer alguma transformação. Mas esse aqui é um outro caso. Ó. Então você tem o dado que segue uma função sigmoide. Está vendo que ao longo dos níveis do seu fator, as suas medidas inicialmente elas são meio constantes, depois elas sobem, e depois são constantes de novo. Quando você faz os resíduos, né, vê a distância para a reta, você vê que os resíduos não são uniformes também. Gera um padrão complicado ali. Eles não estão apresentados de forma homogênea ao redor da sua reta. Outro caso em que não serviria para usar esse modelo nesse formato. E por último, até segue uma reta, né? Então aqui não é um problema de falta de linearidade. Ele segue uma relação linear, mas os dados eles estão ficando cada vez mais dispersos, aumentando o valor do seu preditor. Quando você faz o gráfico de resíduos, você vê que vai abrindo aqui, né? E o que a gente vai olhar aqui são esses 2 casos agora. Como resolver essa falta de linearidade para esses 2 casos aqui. Como mexer nas suas medidas e nos seus preditores para que uma reta se ajuste. Aqui é um dado de 9 de maio, 2020, e naquele momento ali você estava tendo aquela explosão dos casos de Covid, né? Então, você tinha aquelas curvas de crescimento exponencial. Isso numa escala linear, né? Então você vê que tem uma relação exponencial entre a sua medida e o seu preditor, depois não, né? E um jeito de olhar se é um crescimento exponencial mesmo, é botar a sua medida em log. Tá? Cada tique do y vai crescendo 10 vezes. É um log 10 que está colocado aqui. 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3. E o x, o tempo, está na escala padrão. O jeito de observar se isso aqui segue uma exponencial é ver se essa relação é linear nessa escala. Então aqui dá para ver o Brasil, ele segue bem uma reta, né? Depois ele diminui a inclinação, né? Mas nesse primeiro momento, ele segue bem bonitinho uma reta aqui, mais ou menos até o dia 15, né? Também os Estados Unidos segue uma reta bem bonitinha, mais ou menos até o dia 20 dias após o primeiro caso reportado. Então nem parece isso, né? Quando você olha na curva, uma escala linear, você não enxerga esse decrescimento, né? Mas decresceu muito, né? Mais ou menos aqui até o dia 30. Mudou o jeito de crescer. Ou seja, só pegar o seu dado, ao invés de plotar ele numa escala linear, você plota isso numa escala log. Tá? Então, esse é um jeito de linearizar uma relação exponencial. Você faz um log da sua medida. Né? Então, você joga um log no y e consegue, então, trabalhar com uma regressão linear. Você está com uma relação exponencial linearizada. Esse é um jeito. E se você tem um outro tipo de relação, uma relação de potência, por exemplo, se você colocar log tanto no x quanto no y,
você consegue linearizar a potência também. A gente não vai olhar nenhum dado que segue relação de potência, mas isso aqui funciona também. Você consegue linearizar diferentes tipos de relação aqui, então exponencial e potência, usando essas transformações log, né? Ou só no y, ou tanto no x quanto no y. E só lembrando que isso aqui funciona quando você não tem nenhum offset, né? Então, se você tivesse um mais c aqui, ou aqui, um mais c, ao invés de começar no 0, ele já começaria no 100, por exemplo. Daí você não consegue mais fazer perfeitamente linear. Você reduz um pouco a não linearidade do dado. Então, uma exponencial ela vai ficar um pouco mais próxima de uma reta, mas ela não vai virar uma reta perfeita, né? Se tiver um coeficiente aqui, né, um C, tanto aqui quanto aqui, eles não vão ficar perfeitos. Você pode ver se você consegue mexer nesse X, subtrair esse C. O problema é que geralmente tem um desvio padrão, né? Daí você tenta fazer um log de número negativo e explode. Não está definido log para valor negativo. Isso aqui seria só para a parte da média, né? Você está querendo fazer isso aqui para a parte da média. Como tem um erro ali, que tem uma aleatoriedade nas suas medidas, quando você subtrai esse C, você acaba gerando números negativos quando a variabilidade do dado é para baixo da média. Então vira sempre um problema. Você não vai ter muito jeito de como lidar com esse C aqui. Você não vai conseguir linearizar ele perfeitamente. Vai ter que usar outras estratégias. Né? Daí já cai fora do escopo do curso. Mas sim, vários dados dá para processar dessa forma. Então aqui está um dado que varia de forma exponencial com o preditor. Tá? Então a nossa medida cresce exponencialmente com o nosso preditor. E os residuais estão super não homogêneos. Mas se a gente coloca aqui o log da nossa medida, você vê que cai direitinho numa reta. Você tem que fazer o quê na hora de fazer uma regressão linear? Botar log na sua medida, tá? Então, você faz um ajuste do modelo linear do log da sua medida. É claro que você não vai poder mais falar, você não vai poder mais fazer previsões sobre a sua medida de fato. Você vai fazer todas as previsões sobre o log da sua medida. Não é o mesmo dado, o dado está transformado. Todas as conclusões que você vai obter ali são para o log da sua medida. Mas é um jeito de linearizar a função, né? Então, resolve esse drama aí de não poder usar regressão linear. E com isso aqui a gente consegue estimar intercepto, seu beta relacionado ao preditor, consegue avaliar um F da curva. Isso aqui é um exemplo simples, né? Que aqui geralmente você tem um monte, né? Você está pensando em uma regressão múltipla, né? Então você tem um monte de preditores, então você tem que conseguir fazer as relações todas ficarem lineares, né? Ficar mais próximo de uma reta. Né? Então, para esse caso aqui seria muito besta. Você fala, poxa, dá para ver já que era assim. O problema geralmente é mais complicado do que isso. Então você tem que inventar um jeito de linearizar esses dados para conseguir usar uma regressão linear. Então, um outro dado que a gente está querendo linearizar, né? Então, um dado que segue uma relação sigmoide, ele é flat aqui nos níveis baixos do nosso preditor, depois ele começa a crescer e depois ele satura de novo, ele fica flat na parte alta. Você até ajusta uma reta, os resíduos ficam fora, mas daí tem um jeito de fazer o quê? Ao invés de ajustar uma reta, ajusta uma função diferente ali. Aqui é só um script, é uma estratégia de buscar coeficientes por uma função. Aqui é a função sigmoide. Tem um valor mínimo, o y mínimo, o y máximo, e o x50, né, que é qual que é o valor de x, onde está em 50% entre o mínimo e o máximo, né? Então, qual que é o x, onde acontece a inflexão, e depois um outro coeficiente que se refere o quão inclinado está aqui nesse x50. Essa aqui é uma função diferente, então a gente está usando essa função sigmoide com 4 parâmetros. E o que esse script faz é tentar otimizar a estimativa desses parâmetros. Então, quais são os coeficientes para ela se ajustar melhor para os nossos dados? A gente viu muitas vezes ajustar uma reta, né? Método dos mínimos quadrados e tal. Mas aqui esse método não funciona. Você tem que usar coisas um pouco mais sofisticadas. Também está minimizando a diferença quadrática, mas não é aquela equaçãozinha, né? Não faz sentido, nem é aquilo que a gente tem. Né? A gente não tem alfa e beta aqui, né? A gente tem outros parâmetros. Isso aqui é para minimizar o log likelihood, minimizar a verossimilhança em escala log. Coisas que não são dessa disciplina, estão fora do que a gente vai conseguir tratar aqui, mas a gente dá uns valores iniciais e o robozinho fica andando ali naquele espaço de parâmetros até que encontra aqui. Ele fala, os melhores coeficientes para ajustar isso aí são 9, 19, 4.9, 0.58 e o desvio padrão, né, aqui o 0.9. E daí você pega esses 4 primeiros aqui e desenha a sua curva. Você fala, me plota o meu preditor num formato sigmoide. Né? Então você conseguiu desenhar a média aqui, né? Como que essa média se comporta. Isso aqui é metade do caminho já para conseguir fazer a regressão linear. Você conseguiu ajustar uma função aos seus dados. Agora é ver se aquele seu preditor, nesse outro formato, nesse formato da sua função, se ele tem uma relação linear com a sua medida. E aparece aqui, então, eu coloquei o preditor sigmoide no X, né? Então, ao invés de colocar o preditor normal, eu coloquei o preditor sigmoide. E aqui a medida, né? Os valores de Y. Você vê que agora segue uma reta. Agora segue uma reta, portanto, você consegue trabalhar com uma regressão linear. E aqui você tem o ajuste daquela medida pelo preditor
que o linear, você vê que ele dá um ajuste ruim, né? Que mesmo no R quadrado, considerando os dois parâmetrozinhos, você vê que fica sempre com um ajuste não tão bom. A linear, então, não se encaixa bem. Mas a gente pode olhar agora como que são os R quadrados para uma função sigmoide. A gente não pode colocar aqui um LM, medida, preditor sigmoide, né? E achar que aquilo ali vai dar um R quadrado ajustado bom, né? O R quadrado ajustado dele vai ser para dois parâmetros, o alfa e o beta. Mas aqui a gente está colocando essa sigmoide, né? Que tem esses 4 parâmetros, né? Que a gente falou aqui, y mínimo, y máximo, C50, ou seja, tem que fazer a conta de uma outra forma. Aí o atalho é usar a nova, né? E daí você tem a soma dos quadrados, do preditor e dos residuais. E a gente já sabe fazer a conta, a gente viu isso aí nas aulas anteriores, com base na soma dos quadrados predita pela regressão e pelo total, né? O total é a soma dos dois aqui, né? O que é previsível e o que não é previsível. E com isso você consegue chegar nos valores de R quadrado e colocando aqui 4, né? Que é o número de parâmetros dessa outra função, colocando o número de betas aqui 4, você chega no seu R quadrado ajustado. E você vê, olha, deu 0,97, comparado com o 0,87, ela fala, nossa, o modelo sigmoide, de fato, se encaixou muito melhor. Isso aqui só comparando, né? Esse é um caso que eu fiz num projeto, um tempão atrás. Aí. Eu estava avaliando a aprendizagem de sequências. E eu queria ver como que a previsibilidade descrevia o desempenho das pessoas nessa tarefa. Eu colocava pessoas para responder para elementos numa tela. Então, aparecia um xizinho numa posição, A, B, C ou D, né? Eu colocava que o xizinho apareceu na posição C. Então a pessoa tinha que apertar o botãozinho do mouse ali correspondente àquela posição. Ele tinha 2 mouses, ele ia apertando a posição correspondente. E esse X, a posição em que era selecionado, podia surgir com diferentes estruturas, tá? Aqui são alguns exemplos das sequências que eu usei. Ele podia ser totalmente aleatório, mas sem repetição. Então, da posição A vai para B, para C ou para D, da B vai para A, para C ou para D. Ou seja, tudo vai para tudo, menos do A para o A, né? Menos do B para o B, menos do C para o C e do D para o D. Então, isso aqui é uma sequência que eu chamei de aleatória. Podia ir para qualquer lado. Aí eu dei uma outra sequência que era complexa, mas não era tão aleatória assim. Do A, ele podia ir para o B ou para o D. Do B, ele podia ir para o A ou para o C. Então, ela tinha uma estrutura um pouquinho mais previsível. Continuava sendo super complicada, mas ela não era tão imprevisível quanto aleatória. Aí daí fiz uma outra aqui, uma estrutura um pouco mais simples. Depois fiz sequências que eram circulares, né? Sequências repetitivas. Tinha uma ordenzinha que se repetia várias vezes. E elas podiam ser mais complicadas, mais simples e tal. Cada pessoa fazia uma sequência só, né? Treinava essa pessoa naquela sequência. Eu queria ver como que ela aprendia aquilo. E eu olhava o tempo de reação daquela pessoa ao longo do treino, né? E aqui eu vejo como que era o desempenho daquelas pessoas, né? Então, quando a sequência era muito simples, o tempo de reação, ia lá para baixo. Quando a sequência era mais imprevisível, o tempo de reação era alto. E tinha um gradual ali, né? Sequências complexas, mais repetitivas, elas demoravam mais tempo para ser aprendidas, mas depois chegavam lá embaixo. Enfim, tem uma dinâmica aqui que daria para descrever por medidas de complexidade, né? Coisas que são muito simples, são feitas muito rápido, coisas que são mais imprevisíveis, mais complexas, não conseguem ser desempenhadas tão rápido. Coloquei uma medida de complexidade, uma medida de incerteza, que é a entropia, né? E, então eu computei a entropia dessas relações. Só uma medida de quão aleatório é isso, né? Quão imprevisível é cada uma dessas sequências. E aqui está o tempo de reação. E olha só, segue uma função sigmoide, né? Então você consegue usar uma ferramenta como essa que a gente tinha visto aqui para avaliar o quanto que um ajuste linear ou um ajuste sigmoide conseguem descrever seus dados, né? A ideia aqui de teorias de psicologia que diziam que essas relações são lineares, né? Mas de fato a gente não vê que tem uma relação linear, né? Parece que tem uma saturação embaixo associada a um tempo de execução motora, uma saturação em cima associada a uma previsão que qual que é o limite das pessoas conseguirem detectar estruturas, né? Estruturas previsíveis. Parece que tem uma saturação de quanto que essas pessoas conseguem se beneficiar dessas estruturas. Então isso gera essa função sigmoide. Então a gente passou por esses dois casos aqui, né? Então, como linearizar funções como exponencial, ou potência, né? Então, colocando os logs, e como linearizar funções complexas, né? Você tem uma estimativa da sua função, você escreve essa sua função num sisteminha que busca qual que é a melhor função, que otimiza os coeficientes para a sua função, e depois você põe o seu preditor seguindo aquela função, né? E daí você consegue usar uma regressão linear, porque agora a sua medida e o seu preditor vão seguir essa estrutura linear de relação. E foram esses dois pedaços que a gente falou dessa vez, né? Isso aqui vai ser falar na próxima. Conseguimos, então, linearizar funções aí, e usar a regressão linear. O que a gente fez aqui foi transformar o nosso y ou transformar o nosso x para conseguir encaixar tudo nesse formato de reta ao longo dos vários planos aqui, no caso. Usando essas funções LM e a OV, né? Que cada uma com as suas particularidades ali, e você consegue ficar pulando de uma para outra para conseguir pegar elementos interessantes de cada uma delas. E beleza, então fechamos a primeira parte aqui de revisão de regressão, essa premissa dos resíduos homogêneos e linearização, para conseguir usar a regressão linear.
E agora vai ser uma parte de correlação parcial e correlação de Spinor. Então, correlação é aquela medida, né, que vai de -1 até 1, que mede o grau de associação linear entre o seu x e o seu y, né? Então, entre suas duas variáveis de interesse. Ele vai dar 1 quando cai tudo em cima da reta, uma reta ascendente. Ele vai dar -1 quando cai tudo numa reta descendente, e vai dar valores intermediários quanto menos eles se associarem a uma reta. Tá? E vai dar 0 quando a reta que você ajusta tem inclinação exatamente 0. Né? Não importa se ela é muito dispersa ou ela cai exatamente em cima da reta, sempre vai dar 0. Aqui são todos os casos em que a inclinação da reta daria 0. Né? Isso que é quantificado por esse método, né? Que é o método de correlação de Pearson. A gente conhece a variância do x, que é a covariância do x em x, mas aqui é a covariância do x em y, né? Essa equação de covariância, dividido pela variância, que o desvio padrão de x e o desvio padrão de y, cai nessa equação simplificada que está aqui, né? Retomando rapidinho como que faz essa conta, né? Se quiserem o detalhe completo, olha a aula anterior aí de correlação. E a gente dá esse nome, ρ, né? Rho, R, esse é o nome que se dá para essa medida. E aqui a gente tem, então, um exemplinho de 6 medidinhas, a gente consegue quantificar usando essa fórmula qual que é a correlação, qual que é o ρ observado, e agora a gente pode usar os outros métodos ali para fazer inferência, né? Qual que é a incerteza dessa estatística, de novo, fazendo o bootstrap, né? Então a gente mantém a relação e seleciona com reposição, encontraria 95% dos pontos entre menos 0,13 e 1. Qual que é a incerteza dessa estatística? É isso aqui. Então você já consegue fazer algum teste de hipótese, né? O 0 está incluído, o 0,7 está incluído, você consegue fazer comparações dessa distribuição com valores. E uma outra coisa é qual que é a chance de encontrar o acaso, né? Para isso a gente pode usar tanto ver se o 0 caiu aqui dentro desse intervalo, como fazer por permutação. Então, a gente quebra a relação entre x e y, você já vai dar uma distribuição centrada no 0, daí você olha depois onde que está o seu observado, né? Então, você está pegando a distribuição permutado e comparando com o nosso ρ observado, a correlação entre x e o y. E aqui se der um p-valor maior que 0,05, você aceita a hipótese nula, né? Então, parece que o acaso é que está reinando. Se der menor do que 0,5, você fala, poxa, é pouco provável que seja o acaso que está guiando o fenômeno. Ou seja, tem alguma coisa outra que não o acaso. Ou seja, existe uma associação entre o meu x e o meu y. Esse é o jeito de fazer na unha, né? Então, com esses métodos não paramétricos, que vão se ajustar exatamente às propriedades que tem na sua amostra, não vai fazer nenhuma premissa, nada. Mas tem os jeitos da função nativa do R, que usa T, usa essas outras ferramentas aí. Super rápidas, né? E bem confiáveis também, mas que não fazem esse ajuste personalizado à sua amostra. E que você consegue responder essas mesmas questões, né? Qual que é a incerteza da estatística, qual que é a chance de encontrar o acaso, que eles são bem próximos um do outro, mas não são exatamente iguais. E beleza, isso aqui é a parte de revisãozinha. Agora vamos olhar um primeiro caso interessante aqui de correlação parcial, uma coisa nova que a gente vai ver agora. Que a ideia é avaliar o grau de associação entre duas variáveis, removendo o efeito de uma terceira variável, um fator chato que você não está interessado. Por exemplo, eu estou querendo avaliar a relação entre salário e consumo. Então, quanto que o cara ganha no mês e quanto que ele consome no mês. Mas daí um fator de confusão é quão rico o cara é, quanto que ele acumulou ao longo do tempo. Então, a ideia é conseguir excluir o fator de riqueza. Eu só quero avaliar o quanto que ele ganha e quanto que ele consome. Eu queria avaliar essa relação. Daí a gente pode usar a correlação parcial. Para isso eu vou dar uns exemplinhos aqui em x e y, tá? Vamos supor que a gente tem um x, tem uns determinados valores, um y tem determinados valores. Aqui você vê como que o x e o y são associados. O x era 2, 4, 15, 20, e o y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E você tem uma relação ali, que deu 0,96. Tá? Mas você tem esse fator chato aqui. O 0 com bolinha branca e preta, e 1 com essa bolinha azul com um círculo vermelho em volta. Que dá um pouco diferente a relação. Isso aqui é o ρ que a gente encontraria de uma correlação parcial. E a pergunta é, como é que se chega nesse valor? A ideia é fazer o seguinte: você pega cada uma das variáveis de interesse e põe em função do seu fator chato, de não interesse ali, né? Eu não estou interessado num dado fator, mas daí eu tenho que fazer o quê? Pegar só o residual dessa relação. Aqui está esse aqui seria o x sem o fator chato. Eu só coloquei o residual dessa regressão. Essa reta aqui virou uma constante, né? E os pontos estão ali. Então, isso aqui virou o x sem o fator chato. Poderia fazer isso aqui mais rápido, falando ali, ó, o x sem o fator chato é o meu modelo, o x previsto pelo fator chato. Só que eu não quero o modelo inteiro, eu só quero os residuais. Eu põe lá os residuos, né? Então, você já consegue chegar nos residuais. Né? Então, o x sem o seu fator chato. Você faz a mesma coisa para o y, né? Tem o seu y, seu fator chato e os seus residuais, excluindo a variação desse seu fator chato. E depois você faz a correlação de um pelo outro. O x sem o fator chato e o y sem o fator chato. Tá? Você tem uma outra relação ali. Você consegue chegar no seu ρ, excluindo esse fator que você não está interessado. Tá?
Então, essa é a ideia dessa correlação parcial, não é nada complicado. É avaliar a correlação dos residuais, excluindo o seu fator de não interesse. Essa é a brincadeira da correlação parcial. E aqui vamos voltar para aquele nosso exemplo, né, do salário e consumo, né, tendo a riqueza como um fator de confusão. Tá? Então aqui o salário e o consumo, ele segue essa relação, né, só que o salário está associado com riqueza, então quanto mais ele ganha, mais ele, na média, né, quanto mais ele ganha, mais riqueza ele tem, e aqui é quanto mais riqueza, mais ele consome. Ou seja, está tudo associado com tudo, né, uma coisa bem enroscada ali. E daí o que a gente faz é o mesmo caminho, faz o consumo pela riqueza, né, a riqueza é nosso fator chato aqui, nosso fator de não interesse. Você vê aqui a associação de um pelo outro, olha os residuais. Mesma coisa, salário por riqueza, olha os residuais. Aqui é aquele gráfico que a gente tinha de consumo por salário, e aqui é o residual de consumo, eliminando o fator riqueza, e o residual de salário, eliminando o fator riqueza. Então, você vê aqui que essa relação não é tão forte quanto aquilo. O consumo ele é uma soma desses dois fatores aqui, mas a gente conseguiu isolar o nível do consumo em função do nível de salário, excluindo a riqueza. Professor, no gráfico de baixo, parece que os pontos estão totalmente aleatórios aí, não dá para concluir nada, está muito disperso. Tá disperso, eles não estão seguindo aquela relação tão firme quanto tinha antes, né? Mas ainda tem uma relação positiva. Ele não é uma bola simétrica, né? Ele é mais uma elipse inclinada ali, um extremo aqui e um extremo aqui, né? A correlação é mais fraca, né? Você vê aqui que o ρ é 0,4, se você faz o R quadrado, né? Então, pegando 0,4, multiplicando por 0,4, você cai em 0,16. A proporção da soma dos quadrados explicadas é 0,16. Não é tão forte a relação mesmo, quando você exclui o seu outro fator. É isso que eu queria mostrar aqui de correlação parcial. Babinha, né? Então, só pega os residuais e faz a sua conta. Com isso, você consegue excluir vários fatores que às vezes são chatos aí, como idade. Você está querendo avaliar, sei lá, a relação entre sedentarismo e dor. Como que é a relação de sedentarismo com dor? Mas você tem idade no meio do caminho ali, que complica a sua medida. Pessoas mais velhas tendem a sentir mais dor, tendem a ser mais sedentárias, sei lá. E então, você consegue excluir esse fator idade fazendo uma correlação parcial, tentando colocar direto as suas variáveis de interesse. No caso aí era dor e sedentarismo. Então, é uma estratégia de você eliminar um dos fatores ali. Só que isso aí é sempre assumindo que as relações são lineares também, né? Você está ajustando um modelo linear. Isso aqui funciona, essa correlação parcial, quando você tem relações lineares entre as suas medidas, né? Se você tem uma relação não linear, já você não pode usar um modelo linear e medir regressão com isso. Você vai minimizar um pouco o efeito daquela coisa, mas não vai eliminar por completo. Tá, aí a próxima coisa que a gente vai falar é de correlação de Pearson. Não, correlação de Spearman. A correlação de Spearman é uma variação da correlação de Pearson. A correlação do Pearson é essa que mede a associação linear entre o x e o y, né? Então, aqui os dados não estão seguindo uma relação linear e o coeficiente de correlação está refletindo isso, deu 0,8 ali. Mas e uma relação como essa, por exemplo? Uma relação monotônica, que sempre que você sobe o x, você sobe o y. A reta não ia escrever bem essa relação. Ou seja, o Pearson não ia dar 1. Mas o Spearman dá 1. O que o Spearman faz? Ao invés de medir a relação linear, ele avalia a relação monotônica. Se o seu x sobe e o seu y sobe junto, sempre você vai ter 1. Se o seu x sobe e o seu y desce, você vai ter menos 1. É uma medida de relação de se subindo junto ou descendo junto. E ele é feito com aquele método de ranqueamentos que a gente já viu nas aulas lá do Wilcoxon, nas aulas do Friedman, né? Aqueles testes que usavam ranqueamento. Então você só pega os seus dados, substitui o seu dado bruto pela ordem dele, né? Pelo ranking dele. Mesmas regrinhas que a gente tinha visto antes. E depois que você tem isso, você faz a correlação dos rankings. Então você vai trabalhar com os rankings de X e os rankings de Y. E você vai colocar isso na mesma fórmula de correlação que a gente já tinha visto antes. Então, naquele caso ali, então que tem uma associação monotônica, né? Você sobe o X, sobe o Y, perfeitamente a relação. O seu Spearman aqui vai dar 1. Mas o seu Pearson dá 0,88. Né? Então não encaixou na reta, encaixou nessa outra relação monotônica maluca ali. Então o Spearman dá 1. Agora um dado ali que não segue uma relação tão forte, um dado que tem uma relação bem fraca. Tanto o Spearman quanto o Pearson vão dar baixos, né? Não tem uma associação nem linear, nem por nenhuma outra função monotônica. Tem ruído mesmo na associação entre X e Y. Os dois jeitos de computar a correlação vão dar valores baixos. E nesse outro aqui, que tem uma subida, que segue uma relação mais linear e depois dá uma saturada. O Pearson ia tentar ajustar uma reta aqui, ó, indo daqui até aqui, né? Então ele ia fazer um ajuste muito ruim. Já o Spearman ele vai só colocar a ordem dessas coisas. Então ele vai colocar esses pontos todos meio próximos aqui, né? No final, nos rankings. E daí dá uma correlação muito mais alta. O que a gente está vendo aqui é que, na verdade, o Spearman é mais geral, né?
Esse é um problema diferente do que a gente tinha visto pelos outros métodos. Quando a gente fazia teste de hipótese com o Coxon, a gente perdia a dimensionalidade, que era uma coisa ruim, e jogava fora uma quantidade de informação grande. Mas aqui a gente está jogando fora essa dimensionalidade, só que, por outro lado, a gente não está obrigado a usar um modelo linear. Nossa, eu quero que seja uma relação monotônica. Você consegue enxergar relações não lineares com mais facilidade, né? Não lineares, mas elas têm que ser monotônicas, né? Se elas não forem monotônicas, daí você teria que desenhar uma função diferente, você teria que usar outra ferramenta. Mas para ver se existe correlação, seja ela linear ou com uma função que só sobe ou só desce, função monótona, uma função monotônica, o Pearson se aplica muito bem. Então, 0,84 aqui, mostrando que tem uma relação forte entre x e o y. Aqui, mostrando também uma relação forte, e ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Então, a gente só estava botando exemplos que subia, mas aqui ele está subindo e aqui ele está descendo, né? Então, seria um valor próximo de -1 quando está descendo, né? E babinha de fazer isso, né? Então, aqui a gente tem o nosso x e o nosso y, só fiz um x aqui que tem uma relação, um x e y bem feia, né? É monotônico, mas é super feio, né? Então, olha só o x, como que ele tá. 0, 10, 101, 102. Associado a 1, 100, 500, 2000. Então, você vê que tem essa relação aqui, que é monotônico, mas ela definitivamente não se ajusta a uma reta, né? E tanto que você tenta fazer uma medida de correlação de fábrica, quando você escreve core, ele vai rodar um Pearson, né? E dá 0,74. Você poderia fazer assim, core x, método Pearson. Ele daria o 0,75 também. Mas aqui está usando o Spearman, né? Então, falando um outro método, que é o do Spearman. E o que ele está fazendo é fazer o ranqueamento do seu x, pegou cada x, extraiu os rankings dele, o x virou 1, 2, 3, 4, né? O mais baixo até o mais alto, do 1 até o 4, ordena e ranqueia, né? E o y é a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4. Aqui é o plot do 1, 2, 3, 4. Né? Você vê que cai numa reta perfeitinho. Você faz uma correlação de Pearson dos dados ranqueados, você chega no coeficiente 1. E você poderia fazer isso aqui tudo automático, escrevendo core xy do método Spearman. Dá exatamente o mesmo valor. E da mesma forma que a gente fazia o core test, né? Usando a função nativa para fazer teste de hipótese, você pode fazer o core test do Spearman. Mas ele só vai dar um p-valor. Ele só vai ver qual que é a associação em relação ao acaso. Ele não consegue dar coeficientes, né? Qual que é a incerteza do coeficiente? Ele vai falar, não tem coeficiente, a gente está fazendo ranqueamento, a gente não está seguindo uma reta, né? Não serve para isso. Você não tem uma relação de reta aqui, né? Você só tem uma medida de p-valor. Aquele seu valor de correlação seria observado pelo acaso. Para essa associação aqui, deu um pouquinho acima dos 5%. A gente julga que a gente não tem evidência suficiente para falar que isso aqui não foi gerado pelo acaso. E matamos aqui a parte dos slides, a gente só dá uma passadinha agora rapidinho pelos exemplos no R. O que a gente tem aqui no R? Tem aquela parte A de linearização, uma parte B de correlação parcial e uma parte C de correlação de Spearman. Então, a parte A de linearização simulou dados aqui que seguem uma relação linear, mais manjadinho que a gente já tinha visto, então eu vou passar rapidinho, vamos. Então a gente tem um preditor, ele vai subindo de meio até 10, de 100 elementos. E daí a nossa medida vai seguir uma relação linear. Então eu vou fazer aqui, esse aqui é o meu intercepto, esse aqui é o meu beta, -1, somando com um ruído de 1. Tem o meu ajuste linear. E ele encontrou coeficientes bem próximos daquilo que eu tinha colocado na simulação, né? 14,98 e -1. E 0,99, aproximando bastante ao -1. Esse é o ajuste, daí aqui eu vou fazer um gráfico que vai ter 3 elementos, né? Ele vai dividir o meu espaço de gráfico em uma linha e 3 colunas. Faz o gráfico na primeira coluna. Temos lá o nosso preditor pela nossa medida, faz uma reta ali vermelha com grossura 3 e escreve um texto em vermelho falando o que é esse ajuste, né? Então, é isso que ele fez para fazer o slidezinho da aula. E aqui a parte dos residuais, né? Dos resíduos. Então, a gente está pegando aquele preditor e fazendo o ajuste para os resíduos. Preditor no X e os resíduos dessa relação linear aqui no Y, plotado para o intervalo em que tem os resíduos, né? Isso aqui a gente plotou, a gente segura e faz o segundo gráfico. A gente vai colocar o quê? O range dos preditores, de meio a 10, 0, 0, né? Então, ele vai fazer uma reta. Faço uma reta vermelha ali, tá? Então, ele desenhou uma reta no 0. Esse aqui eu dividi em 3, mas eu só usei o primeiro e o segundo, né? Então, esse aqui é o caso que não tem problema nenhum de linearização, já está linearizado, você não precisa fazer nada, né? Isso aqui era só o exemplo para falar quando que não precisa fazer nada. Daí aqui é o da relação exponencial, então vamos mudar a nossa medida, né? Nossa medida vai ser o quê? Vai pegar aquele preditor que a gente já tinha, fazer a função e depois colocar isso no expoente de um número. Eu coloquei aqui como base o 2. Vai fazer uma associação
exponencial. E depois tentar ajustar o modelo linear para ele. Vai ficar super ruim, né? Define aí os 3 pontos, 3 gráficos, fez o primeiro. Nosso preditor pela nossa medida, dando associação exponencial, e ajusta uma reta, terrível, né? Não encaixou nada. Aí faz o plot do preditor pelos resíduos, fazendo a constante no zero, do mesmo jeito, mostrando que ficou bem, os resíduos ficaram nada homogêneos. E depois, por último, a gente faz, vamos fazer o preditor pelo log da nossa medida. Segue uma relação linear bonitinha. E daí faz o modelo linear, encaixando um com o outro ali, botar retinho. E depois dá para fazer o summary do mesmo jeito que a gente já está habituado, né? Então, o nosso intercept, o nosso preditor, o nosso R quadrado ajustado, nossa estatística F, o nosso p-valor da regressão completa, enfim, todos os elementos aí que a gente já tinha visto nas outras aulas. Só que sempre agora para o log da medida, né? Então, a gente transformou a nossa medida. Esse é o caso do exponencial, né? Que é o log só no preditor. Já fazendo da potência também, mas a gente não fez aqui. E aqui eu da relação sigmoide, né? Eu vou definir a priori como é que vai ser a nossa relação, quais são os coeficientes da sigmoide, 10, 20, 5 e meio. Eu faço minha medida definindo isso, né? Colocando a equação da sigmoide e somando o ruído. Dado simulado tá dessa forma. Então, eu criei aqui minhas medidas, que agora seguem esse formato. O preditor eu estou usando o mesmo, né? O preditor vai aqui na fórmula, né? Então, eu faço tem um pedaço na equação que vai ao preditor. Daí faço o ajuste, dá um ajuste muito ruim, e vamos plotar, né? Plotar os preditores pelas medidas, seguindo a sigmoide, faz o ajuste linear, fica terrível, plota os resíduos, mostra que eles não são nada homogêneos, depois aquele pedacinho que busca os menores coeficientes. É uma biblioteca padrão, vem no R, você não precisa instalar, ele já vem, mas você tem que pedir para ele carregar na memória. E daí ele estima, ele deu uns warnings ali, mas ele conseguiu rodar mesmo assim, e te deu os valores de coeficiente. Esses são os coeficientes que ele sugeriu, tá? E daí você faz o quê? O preditor sigmoide, usando aquela mesma equação de antes, só que colocando os coeficientes que tinham sido oferecidos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Usa os 4, né? Tá aqui o nosso preditor sigmoide. Geramos esse preditor aí. Então tem um monte de pontinho e segue um sigmoide. E para computar o R quadrado ajustado, qual que é o caminho, né? Precisava da soma dos quadrados. Aqui é só aplicando a formulazinha que a gente tinha visto da outra vez, que a gente tinha visto na outra aula, que era pegar a soma dos quadrados explicada, não explicada. Eu só estou tirando do summary, né? Isso aqui é só um jeito de extrair esses números do summary, né? Isso aqui é tudo dentro de um tempo, que é o summary isso aqui, esse tempo, aí você pode caçar dentro dele onde que estão as coisas, né? Então, a soma dos quadrados estava aqui. Se eu pegar esse pedaço aqui e jogar para baixo, eu tenho lá os valores da soma dos quadrados, 1.700 e tanto e 108. Então, você só pega a primeira posição, segunda posição, né? Então, para pegar a soma dos quadrados explicadas e a soma dos quadrados não explicada. A soma dos quadrados total, soma dos dois, R quadrado é 1 menos isso, o número de parâmetros, né? Os 4 parâmetros da sigmoide, e depois só faz o R quadrado ajustado, né? Usando aquela mesma fórmula que a gente tinha colocado antes, dando o número de parâmetros, né? Corrigindo o número de parâmetros. Mas, enfim, tá aí como fazer a conta, chega lá no R quadrado ajustado, no R quadrado normal. Depois a gente só faz o plot. Aqui a gente vai fazer o plot, né, para conseguir fazer a regressão linear, né? Então, o seu preditor, agora linearizado, se encaixa direitinho com a sua medida linearizada. Então, é legal que a gente viu que tinha que é na função quando a gente tinha que usar a exponencial, a gente transformava a medida. E quando a gente fez aqui desse da sigmoide, a gente transformou o preditor. Então, às vezes é num, às vezes é no outro, às vezes é nos dois que você precisa fazer para fazer o da potência, você bota log nos dois lados. Né? Uma estratégia bem genérica, né? Então, assim, de colocar o preditor de um formato diferente. Eu uso isso aqui no bastante das minhas coisas. Esse tipo de coisa é super útil. Você tem um preditor que tem uma relação não linear com aquilo, você só lineariza o seu preditor e você consegue comparar um com o outro numa boa. Estratégia super eficiente e super fácil de conseguir analisar qualquer tipo de dado, quase. E depois, por último, aqui eu só coloquei o preditor sigmoide, né? Eu já tinha feito isso, preditor sigmoide. Aqui ele só estava mostrando que fica muito ruim, né? Esse aqui ele fez medida pelo preditor. E aí agora ele está plotando, né? Preditor pelo preditor sigmoide. Você está plotando o X como preditor, o Y como preditor sigmoide. Né? E daí é a média das suas medidas, né? Sua média variável ali, né? Sua média seguindo aquela função sigmoide. E, por último, o que era? Era só o de um preditor sem igualdade de variância, né? Então, o que a gente colocou é para virar esse gráfico aqui, né? A gente não resolveu esse problema, mas a gente só mostrou como que faz o gráfico. Né? Então, aqui eu estou colocando que eu estou fazendo uma relação linear, então minha medida é um zero mais, né? Eu estou botando
Ele é a mesma coisa que botar um zero mais, né? Nosso intercept é no zero. O 0,7 preditor, colocando um ruído, né? Colocando uma distribuição que segue uma normal, só que esses valores, eles também estão associados ao nosso preditor. Ou seja, conforme você aumenta o seu valor do preditor, você aumenta a variabilidade. Você aumenta a variabilidade da sua medida. Você até ajusta o modelo linear, tá? Encaixou bem ali, só que você não está seguindo aquela premissa de igualdade de variância para fazer uma regressão, né? Provavelmente o que se fizer o seu LM ali, rodando esse seu fit aqui, fazendo o seu LM, fazendo o summary do seu fit, né? Então, summary, seu fit, os valores de F que você obtém aqui, os Fs até estão ok, mas o seu p-valor, que estaria associado a um F ele está comparando o seu F com uma distribuição de Fs que vieram de uma distribuição que tinha igualdade de variância, né? Que era uma razão de variâncias igual. Ou seja, você está comparando a sua estatística F da sua amostra com uma distribuição F que veio de uma coisa que você sabe que não vale, né? É um F que foi construído com igualdade de variância. Aqui você está botando um F que não veio de uma distribuição com igualdade de variância, comparando com aquilo que foi construído com igualdade de variância. Ou seja, não pode usar dessa forma. Tem que usar uma outra... Tem que construir uma distribuição de Fs outra, né? Por permutação. A gente vai falar disso no próximo aula. E aqui, então, era só o ajuste e a medida, mostrando que não... Eu coloquei 2 vezes a mesma coisa aqui, né? Mas aqui só mostrando que o residual sobe conforme se aumenta o nível conforme se aumenta o preditor. Não tem igualdade de variância. Beleza, essa era a primeira parte aqui. Depois a gente cai na parte de correlação, né? Parte de correlação parcial. X e Y, fator chato. Aqui eu estou fazendo um gráfico que tem 2 linhas e 4 colunas, né? Então ele vai desenhar a primeira posição dessas, ele vai preenchendo dessa forma. Aqui a gente só colocou o X como fator chato, desenhou a linha e depois achou quais são os residuais, né? X sem fator chato, ele falou para a gente quais são os valores dos residuais, e agora está plotando esses residuais aqui do outro lado, né? Então o X sem o fator chato. A gente faz a mesma coisa para o Y, plotou, tem um ajuste, acha os residuais, plota os residuais, tiramos o fator chato aqui do Y. Agora a gente vai fazer um gráfico que vai ocupar uma coluna só, né? Uma linha e uma coluna. É o plot daqueles 2 residuais que a gente tinha computado antes. X e o Y sem o fator chato. E ajusta a sua reta. E mede sua correlação parcial, de tudo que deu aqui. Deu bem diferente da outra, né? Quando tinha o fator chato, que era o X e o Y cru, né? Que tinha aquela coisa. Assim, sem o fator chato, assim, eliminando ele, muda um pouco a relação. Tá? Depois o salário, riqueza e consumo, né? Então aqui só simulando os dados, né? Então como que é o salário, como que é a riqueza, como que é o consumo, faz um gráfico de cada um deles, né? Mostrando a relação entre salário e consumo, riqueza e salário, e riqueza e consumo. Uma vez que você fez isso, vamos fazer as relações de um com o outro e tirar os resíduos. Tiramos os resíduos, então vamos construir essa variável consumo, tirando a parte correlacionada com riqueza. O salário, tirando a parte correlacionada com riqueza. Depois só põe um para o outro. Salário sem riqueza e consumo sem riqueza. E daí dá um ajuste fraquinho mesmo, né? Fraquinho em relação ao que tinha antes de salário e consumo, né? Que era super forte a relação. Beleza. E por último aqui o que a gente fez foi a parte de correlação de Spearman, né? Tinha lá aqueles 4 pontos, X e Y, e tem ali a correlação entre eles, 0,74, correlação de Pearson. Vamos fazer a correlação de Spearman, né? Então ranqueia, né? Então essa é a função rank, só você põe o ranqueia a partir do seu X, né? Os seus dados. Temos lá o nosso X e temos aqui o nosso rank do X. Um jeito de ranquear super rápido aí. Fizemos isso para o X, para o Y, então plotando os ranqueados. Fazendo aqui a correlação de Pearson, mas colocando como input o X rank e o Y rank, né? Então, só sabendo que ele está fazendo de fábrica o método Pearson. Se você quiser outro, você tem que colocar lá o método Spearman. Tem uma outra, que é um outro parâmetro, não paramétrico, que é o Kendall, tá? Mas que a gente não vai ver aqui. O Spearman é o mais usado. Geralmente o pessoal usa só Pearson e Spearman, quando segue relação linear e quando não segue. A gente fez o plot de um para o outro, né? Então, tá aqui. Depois a correlação de Pearson usando o X-rank e Y-rank. Então, que é a mesma coisa de colocar core, o X e o Y, falando que o método é Spearman. E por último, aqui fazendo o teste de hipótese, né? Vendo qual que é o p-valor ali. Então, tem um p-valor
maior do que 0,5, então a gente não rejeita que o acaso é o que está determinando o fenômeno. Aqui para alguns outros casos, né, que a gente vai fazendo com mais dados aqui. Então, tem um x e um y, tem uma associação. Ah, não plotou? X, y, plot. Tá. Então, aqui seguiu uma relação bem linearzinha, bonitinha, entre x e y, né? Então, tanto o Pearson quanto o Spearman vão dar mais ou menos a mesma coisa. Então, Pearson deu 0,99 e o Spearman deu 0,99 também. Né? Então, quando a relação é linear, o Pearson e o Spearman dão próximos um do outro. Aqui eu vou colocar uma relação potência, somando uma constante ali, né? Então, temos ali uma relação de potência. Então, não vai seguir bem uma linear. Vamos ver o que deu no Pearson e o que deu no Spearman. A relação de Pearson deu 0,9, a de Spearman deu 0,98, junto com o plot do rank do Y. É isso que ele está. Essa aqui é a associação do rank do X com o rank do Y, que daí sim segue uma relação linear bonitona. O que é legal botar nos gráficos, né? Então, plota o X e o Y, plota o rank do X, plota o rank do Y. A gente pode rodar isso para todos os casos. Aqui é aquele caso que era linear, certo? Se a gente faz o rank deles, ele continua linear, né? Então, se você olha lá tá, então a gente estava aqui, então, para aquele caso linear, o plot XY é linear, o plot do rank do X pelo rank do Y também é linear, e quando você olha a correlação de Pearson ou de Spearman, os dois vão dar essencialmente a mesma coisa, né? Tudo ficou linear, né? Então, agora a gente vai pegar aquela relação de potência, sobe, né? Temos ali os nossos valores de correlação, né? Então, quando você faz o x e y, não dá linear. Quando você faz o rank de um pelo outro, fica linear. Portanto, o Pearson fica mais baixo do que o Spearman. O Spearman tem uma correlação mais alta, que segue mais a relação linear. Uma relação aqui exponencial, plot x e y. Aí você faz o rank de novo, né? Você vê uma correlação mais linear. Você vê que gera mais variabilidade ali, né? Para valores baixos do x. Esse é o jeito que a coisa... Aqui ele quase não está mudando, né? Então, na hora que você ranqueia, às vezes ele vai para cima, vai para baixo. Então, é isso que você consegue ver expresso aqui no ranqueamento. Tá? E depois lá pode fazer o core test, né? Também. Teste. Né? Então, fazendo inferência mesmo sobre essas coisas, né? Do Pearson e do Spearman. Né? Então, aqui a gente está sempre rejeitando a hipótese nula, né? A gente está ficando com a hipótese alternativa de que o ρ é diferente de zero. Então, a chance de encontrar um ρ ao acaso igual ou mais extremo que 0,7 ou igual ou mais extremo que 0,8 é muito baixo. Sempre lembrando que aqui eles estão usando o T, eles estão assumindo normalidade e tal. Ele tem aquele o jeito nosso lá usando permutação que é mais confiável e mais acurado, né? Mais preciso para uma estimativa mais realista, personalizada para a tua amostra. É isso.